Boa noite a todos. É um prazer nós voltarmos para a próxima aula. A aula de hoje será sobre duplicata e cédula de crédito bancário. Mas antes de iniciar a aula, como de costume, nós vamos responder as perguntas da aula anterior, em que tratamos o ponto referente à nota promissória. Até eu esqueci qual foi o outro título, nota promissória e cheque, acho que cheque foi anterior, não foi? Não, está certo, nota promissória e cheque. Bom, vieram várias perguntas, então eu vou aqui me reportar a elas e dar algumas respostas. Primeiro, o Roberto Nogueira, que é lá de Rondônia, ele nos faz a seguinte pergunta: como fica o prazo de prescrição de um cheque, de um título, prazo de prescrição de um título, quando o juiz susta o protesto, o título apresentado a protesto, o juiz sustou o protesto, e depois correu a ação, e no final da ação ele julga em favor do credor, ou seja, julga improcedente a ação em que foi sustado o protesto, e nesse meio tempo teria ocorrido a prescrição do cheque. Como fica o prazo de prescrição do cheque? Então, a meu ver, aqui nesse caso, não corre o prazo de prescrição. Uma vez apresentado o título ao protesto dentro do prazo correto, vamos dizer assim, dentro do prazo em que não ocorreu a prescrição do cheque, a meu ver também ocorre a interrupção do prazo de prescrição a partir deste momento. É verdade que o artigo 202, inciso 3º do Código Civil atual, diz que o que interrompe o prazo de prescrição é o protesto cambial. Antigamente não havia esse artigo, essa é uma novidade do novo Código Civil. E ele diz que o protesto cambial interrompe o prazo prescricional. Muito bem, mas, a meu ver, eu aplicaria, por analogia, o raciocínio que nós aplicamos na ação judicial a partir do artigo 219, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. O 219 do CPC diz que o que interrompe a prescrição, um dos efeitos da citação é interromper a prescrição. No entanto, isso retroage à data da propositura da ação, né? Então, eu faria o mesmo raciocínio. Uma vez apontado o cheque, antes de tirado o protesto, houve uma sustação, e isso prorrogou e muito o prazo em que foi feito depois o protesto lá na frente, porque ficou aguardando a decisão judicial e havia uma ordem de sustação. Ora, nesse meio tempo ocorreu a prescrição, mas na data do apontamento ele não estava prescrito. Então, a meu ver, num caso desse, é possível entender que ficou interrompida a prescrição desde o momento do apontamento do cheque, da apresentação dele ao cartório e do ingresso no livro do protocolo. Então, eu faria a retroatividade aqui do dia em que ocorreu a prescrição para o dia do apontamento numa situação como essa, por analogia ao 219, parágrafo 1º do CPC. Lembraria também aqui o artigo 17 da Lei de Protestos. O artigo 17 da Lei de Protesto, ele cuida da sustação do protesto judicial. E o parágrafo 1º diz que nenhum pagamento pode ser feito nesse caso, a não ser por ordem do juiz. E ainda, no seu parágrafo 2º, diz que quando ocorre a revogação da sustação do protesto, isso é comunicado ao oficial do protesto e ele deve tirar o protesto do dia imediato. Então, ele não tem outra saída, ele tem que tirar o protesto. Mesmo que ele entenda que, num protesto título prescrito, que é um entendimento que pode existir, embora eu pessoalmente não concordo, ele não poderia usar esse argumento, porque ele tem o artigo 17, parágrafo 1º, que uma vez, da lei de protesto, que uma vez vinda a comunicação de que foi revogada a ordem de sustação do protesto, ele tem que tirar o protesto no dia seguinte. Bom, uma outra pergunta é a pergunta do Antônio Zaloro Neto, de São Sebastião da Grama, tabelião lá em São Sebastião da Grama. Ele pergunta o seguinte: ele quer exemplo
onde o cheque pode ser protestado sem apresentação ao banco sacado. Que medida é possível tomar contra o estabelecimento de crédito? Então, ele gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Eu lembraria o seguinte, protesto de cheque contra o banco realmente é possível, é muito raro, mas ele é possível. E quando você vai protestar o banco, você está dispensado da prévia apresentação do título ao próprio banco. Não é? Em que situação que você iria protestar o banco pelo não pagamento do cheque? Quando o banco está se recusando a pagar o cheque por falta de dinheiro em caixa dele. Né? Então, eu dou um exemplo. Se você tem um cheque emitido em benefício do próprio emitente, então eu posso emitir um cheque em meu próprio benefício. Quero sacar dinheiro no caixa. O que eu posso fazer? Eu estou sem o cartão bancário, por exemplo, quero sacar um valor elevado, eu faço um cheque em benefício do próprio emitente e quero sacar o dinheiro. Escutei, por exemplo, falar que o banco no qual eu tenho muito dinheiro, ele não está bem. E, diante dessa verdade, ou desse boato, eu vou correr lá no banco, eu quero tirar todo o meu dinheiro que está no banco, porque se ele for para liquidação extrajudicial, se amanhã for falir, como é que eu vou levantar? Eu tenho até um limite que vou estar resguardado, mas acima desse limite eu posso me complicar. Aí eu faço um cheque para levantar todo o dinheiro que eu tenho no banco. Pode ser um valor elevado. Geralmente, quando você vai fazer um cheque para levantar muito dinheiro, o banco lá na agência pode dizer assim, olha, esse dinheiro todo aqui eu não tenho, volte amanhã, volte daqui tantos dias, tal, a gente reserva o valor para você, vai vir o carro forte aqui, eu vou ter esse dinheiro, né? Então ele fala isso para você, tá bom, então amanhã eu volto. Aí você volta amanhã, ele fala para voltar depois de amanhã, voltar daqui 5 dias, opa, você está pensando, olha, estou com o cheque aqui, estou querendo sacar o meu dinheiro e o banco não me dá o dinheiro. Aí eu vou para o cartório de protesto, levo esse cheque, ele não foi apresentado, porque, na verdade, eu não tenho uma devolução desse cheque, tá certo? Eu tenho, na verdade, uma recusa do banco em pagar esse cheque, porque ele está dizendo que não tem o dinheiro em caixa hoje, mas vai ter amanhã, e aí leva para o protesto. Então, esse seria o exemplo. O Paulo César, de Promissão, ele pergunta se o cheque com data de emissão de mais de um ano pode ser protestado. Então, cheque com mais de um ano pode ser protestado? Sim. A data antiga do cheque, em si, ela não é motivo para recusa. Diríamos o seguinte, o tema da prescrição, você vai se entender que poderia há mais de um ano estar prescrita a pretensão executiva, a meu ver, também não é motivo para recusar o protesto desse cheque, primeiro porque o entendimento majoritário, aqui em São Paulo, até simulado, diz que a prescrição do cheque é quinquenal, porque se reporta aqui a ação de cobrança. Então, e enquanto é possível a cobrança, até a monitória é viável em 5 anos, tudo, então o protesto do cheque também, pelo menos em 5 anos, seria viável, não seria um ano. Porque em um ano pode dar o prazo prescricional do cheque para a pretensão executiva, que vai correr de 30 dias da apresentação na mesma praça, ou de 60 dias se for em praça diversa. Contado 6 meses daí, um ano daria. Existe, é lógico, algum entendimento do STJ lá que haveria a prescrição da pretensão executória e isso poderia inibir o protesto. Bom, se você for radical e entender assim, aí a coisa pode complicar um pouco de figura. No meu modo de ver, não seria o caso de bloquear o protesto em razão da prescrição, que se fosse, no caso aqui em São Paulo, a gente poderia contar de 5 anos, ou até mesmo no meu modo de ver, tem o artigo 9º da lei de protesto, que eu não devo examinar a prescrição. Agora, o que é preciso ter atenção é o seguinte, que o cheque com mais de um ano, existe uma cautela que as normas de serviço da Corregedoria de São Paulo, elas têm a previsão de que, nesses casos, é preciso ter uma cautela. A primeira cautela é a apresentação do atual domicílio do devedor, do domicílio do emitente. Então, a comprovação do domicílio do emitente é uma cautela que se deve tomar nesses casos, em que ele apresenta qual o domicílio atual do emitente. Então, ele tem que me apresentar esse domicílio, porque, às vezes, esse tipo de cheque ele pode estar aliado com algum sinal de abuso. Se você, além desse elemento, cheque com mais de um ano, verificar
que existem outros indícios, outros elementos indiciários do qual eu posso extrair a conclusão de que está havendo um abuso no protesto. E que elementos indiciários são esses? É aqueles que estão expressos no item 34, salvo engano, das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça, que nós falamos na aula anterior. Deu mais de um indício, deu uma cadeia concatenada e séria de indícios relevantes, conforme vai extrair do item 34 das normas, do capítulo de protesto, tomo 2, capítulo 15. Então, a gente vai bloquear o protesto, não porque ele tem mais de um ano, mas porque é um protesto abusivo em que ele tem este indício e outros que vão autorizar a recusa ao protesto. O Sérgio Luiz José Bueno, de São José do Rio Preto, ele fala sobre as aulas e também pede a disponibilização do material de apresentação. E o material de apresentação, Sérgio, ele já está disponível no site do Instituto de Protesto. Então, protestosp.com.br, aula ao vivo. Então, entra em eventos, entra no site do Instituto, aí no site do Instituto você vai ter eventos, curso, e ali você vai ter, então, na aula ao vivo, a referência onde tem para poder assistir a aula que está sendo dada em outro dia, ou até mesmo para você obter o material que está sendo projetado aqui. Então já está disponível esse material, conforme a aula vai sendo dada, vai sendo disponibilizado nesse campo do site. Eu agradeço também as suas palavras, Sérgio, e aproveito a oportunidade para recomendar os 2 livros que o Sérgio Luiz tem na matéria de protesto, que são livros muito importantes, eu diria, para o estudo do protesto de títulos e documentos de dívida, especialmente quanto ao trato da sistematização da matéria do serviço de protesto, porque você vai encontrar muita gente escrevendo de protesto, que é o protesto do cheque, o protesto da nota promissória, o protesto da letra de câmbio, sempre como um capítulo da cambial, mas o trato da sistematização do serviço não tem muito livro que cuida disso. E o Sérgio Luiz Bueno, ele tem 2 livros que tratam de modo importante sobre isso, que é indicado. Marcos Alves, de Pereira Barreto, pergunta: cheque devolvido com motivo 43, prescrição, pode ser apresentado ao protesto? Então, no meu entendimento, Marcos, eu acho que sim, porque no meu entendimento, o artigo 9º ainda está em vigor. É um texto legal que diz que eu não devo examinar o ponto do protesto. O exame é só formal e eu não se examino o tema do protesto. Mas nós sabemos que a jurisprudência tem entendido que o tabelião deveria recusar sob pena de responsabilidade civil. Aí, então, é um conflito entre a lei e a jurisprudência. Então, no meu modesto modo de ver, eu seguiria a lei, mas faria um seguro, como eu disse já no final da aula que eu falei sobre esse tema. Eu faria o protesto, mas eu faço um seguro, porque amanhã eu posso ser chamado à indenização. Mas existe, é verdade, um entendimento paralelo aí, que entende que o cheque protestado, o cheque prescrito também não poderia ser protestado. O Marcos Alves ainda pergunta sobre o cheque rasgado e posteriormente colado com durex. Ele pode ser protestado? Então, a resposta é depende, né? Depende do estrago, né? Pode ser um estrago danado, por exemplo, o cheque picado, foi todo picadinho. A ideia de um cheque picadinho é que o cheque não é para ser pago. Esse cheque foi cancelado, então o débito que está representado nele já estaria morto. Então, um cheque que compromete a sua integridade enquanto tal, especialmente quando o rasgo se verifica nos elementos essenciais dele, tudo, ainda colado depois, aí daria motivo de recusa, não é? Até a própria apresentação do cheque, ela poderia já ter sido devolvida por esse motivo, o que então tornaria mais precário ainda o protesto dele. Mas existem certos rasgos ou certas situações
em que isso pode não comprometer a integridade do título, e aí então ele é suscetível de apresentação e até de pagamento pelo banco e também de protesto. Então, eu vou dar algumas referências, uma legal e uma jurisprudencial, para poder apoiar melhor essa resposta. Primeiro, o artigo 41 da Lei do Cheque. O artigo 41 da Lei do Cheque, ele diz que o sacado pode pedir explicações para o pagamento de um cheque mutilado, rasgado ou partido, ou em que consta borrões, emendas, dizeres que não pareçam formalmente normais. Então, até a própria Lei do Cheque, ela diz que em certas circunstâncias desses tipos, e aí inclui também o cheque mutilado, rasgado, diz que é possível, pede explicações, e aí conforme a explicação que for dada, se for aceita e não comprometer a integridade dele, o banco pode pagar. Não é? Então, o mesmo raciocínio eu poderia aplicar na área do protesto. E na jurisprudência, nós encontramos algumas situações, eu vou dar um exemplo aqui, numa apelação que foi julgada no Tribunal de Justiça de São Paulo, número 91.64.520-77 de 2007, ela foi julgada em 30 de janeiro de 2008, em que eles fizeram a distinção entre um cheque picotado, que indica que ele foi cancelado, mas um cheque sofrido por mero manuseio. Então, no manuseio do cheque, alguém começou a dobrar o cheque, dobrou, manuseou, e ali onde ficou dobrado, aconteceu algum rasgo e colaram aquilo, levaram para a apresentação. Para a execução, ele foi considerado um título íntegro e válido para a execução. Porque se percebeu que aquela dobra, aquele rasgo, aquilo que aconteceu no título foi fruto de um manuseio, talvez exagerado, foi dobrado tal, e não comprometeu a integridade dele. Então, a resposta é depende do estrago. A Érica e Bianca, ela gostaria de saber sobre a devolução do cheque pelo motivo 39. O motivo 39 diz o seguinte: a devolução do cheque por imagem fora do padrão. Então, o cheque foi devolvido por imagem fora do padrão. O que significa isso? É que o cheque é apresentado no caixa de um banco para o sistema de compensação. E quando ele é apresentado no caixa do banco, ele pode ser digitalizado, e uma vez digitalizado, o que for digitalizado é encaminhado para o Banco do Brasil, que faz a compensação, que encaminha para o banco que vai pagar o cheque. E o banco que vai pagar o cheque, ele acaba não tendo o próprio cheque à vista. Ele vê o quê? Ele vê a imagem do cheque. E ao ver a imagem do cheque, ele vê, essa imagem está fora do padrão, não foi escaneado, a forma não dá para identificar direito se está em ordem ou não esse cheque. Aí ele devolve no motivo 39. Então, o motivo 39, imagem fora do padrão. É porque ele está vendo o que foi escaneado, vendo a imagem e ela está fora do padrão. Ora, essa devolução é uma devolução de verificação do banco pela imagem, que pode não comprometer o próprio título. Então, só por devolução pelo motivo 39, não dá para você não protestar um cheque, a meu ver. Se devolve pelo motivo 39, eu preciso examinar o cheque. E ao examinar o cheque, o que gerou o comprometimento de imagem pode ter sido algo que comprometa também um requisito essencial do cheque. Aí eu não protesto porque ele não atende o requisito essencial, mas não porque ele foi devolvido pelo motivo 39. Só o motivo 39 pode não ser motivo de devolução. Por quê? Eu posso ter uma baixa qualidade da imagem que foi feito ali e que isso pode não comprometer. Por exemplo, eles recomendam, nesses casos de cheque e tal, o cheque se recomenda que seja emitido com caneta azul ou preta. Tá bom, mas eu emiti um cheque com caneta verde. Tá certo? A imagem não foi boa. E isso compromete o protesto do cheque? Então, a meu ver, não compromete o protesto do cheque. Não é a cor da caneta que vai comprometer o protesto do cheque, mas isso pode comprometer a imagem. Então, ele pode ser devolvido pelo 39, mas eu posso protestar.
Uma outra coisa que eles dizem que pode comprometer a imagem, quando você grampeia algum papelzinho no cheque. Então é costume, às vezes, algumas empresas, recebe o cheque, ele grampeia um papelzinho no cheque, grampeia, vai grampeando, aí depois tira o grampo e manda compensar. Aí aquele monte de grampo, de furos no cheque, pode, às vezes, comprometer a imagem, pode gerar devolução pelo motivo 39, mas pode, não compromete a integridade do cheque, dá para mim, eu posso protestar. Né? Agora, dependendo da situação, pode sim estar comprometido um dos requisitos essenciais do cheque, e aí então eu não vou protestar por essa razão, não apenas pelo motivo 39. A Érica e Bianca também gostaria de saber um pouco mais aqui sobre a nota promissória, tendo o endereço na comarca onde reside o devedor, porém a praça de pagamento em outra cidade. Então, nesses casos, o protesto deve ser feito no lugar de pagamento do cheque. Então, o emitente mora em outra cidade, mas a praça de pagamento, nota promissória, né? A praça de pagamento é outra, diversa do domicílio do emitente, do devedor, não é? Protesta no lugar do pagamento. Por que o lugar do pagamento? Aqui nós vamos aplicar o artigo 56 e 57 da Lei Cambial, que manda aplicar para a nota promissória as regras da letra de câmbio. E o artigo 28, parágrafo único, da Lei Cambial de 1908, conhecida como Lei Saraiva, indica expressamente que o lugar do protesto é o lugar da praça de pagamento. Então, esse é o lugar que deve ser feito o protesto, praça de pagamento. No entanto, porque eu tenho também o endereço atual do emitente que diverge da praça de pagamento, eu tenho que tentar a intimação dele nesse endereço atual que me foi comunicado. Então, eu mando uma carta por AR, por exemplo, lá, isso você vai encontrar o fundamento disso no artigo 14 da Lei de Protesto, para intimar ele nesse outro lugar que, embora esteja fora da sua comarca. Então, eu acho que é uma cautela que deve ser feita, né? Não jogar direto no edital, aí eu acho que seria um risco. Eu tomaria essa cautela de tentar a intimação pessoal no lugar que eu tenho aqui, né, do endereço atual. Bom, essas são as perguntas, então, que nós temos da aula passada, e nós podemos já, então, dar início à aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre duplicata e cédula de crédito bancário. Podemos liberar aqui e a gente já vai colocar. Bom, tal como nós fizemos na aula anterior, eu vou fazer, em primeiro lugar, um apanhado sistemático, rápido e elementar sobre cada um desses títulos, da duplicata e da cédula de crédito bancário, e nós vamos tratar realmente de cada um desses títulos naquilo que é o seu exame casuístico, ou seja, alguns problemas principais de qualificação para o protesto desses títulos. Não é? Então, nós não teremos uma preocupação aqui de esgotar todo o tratamento desses dois títulos, mas apenas fazer uma referência básica, introdutória deles, de cada um deles, e cair direto nessas questões que nós nos propomos a falar aqui. Para duplicata, as questões que nós vamos tentar enfrentar aqui e discutir um pouco sobre elas, é o tema da duplicata virtual, que hoje em dia ela é muito forte, a virtualização da duplicata, até a nota fiscal eletrônica. Depois, o saque por pessoa física e pessoa jurídica, na duplicata mercantil e de serviços. O terceiro ponto, o ponto da numeração das duplicatas, numeração de fatura e numeração de ordem das duplicatas. O quarto ponto que vamos procurar tratar aqui é o da competência para o protesto, quando houver divergência entre praça de pagamento e endereço de cobrança. E, por fim, a intimação no protesto para fins de regresso. Quando eu vou fazer um protesto apenas para fins de regresso, como é que eu faço a intimação? Então, esses são os principais pontos aqui da duplicata que a gente vai procurar enfrentar. Mas a gente vai começar, como eu já disse, com um tratamento sistematizado da duplicata. Primeiro, a noção de duplicata. A duplicata é um título de crédito representativo de uma compra e venda mercantil ou de uma prestação de serviço. Então, quando a gente fala isso, que é um título de crédito que representa uma compra e venda mercantil, uma prestação de serviço, é porque é um título causal, está relacionado, está fundado nesta causa
compra e venda mercantil ou prestação de serviço. Nós lembramos, por exemplo, que nessa matéria, sempre quando a gente tem um contrato, aqui vamos pegar a compra e venda mercantil, sempre quando a gente tem um contrato de uma compra e venda mercantil, geralmente aparecem alguns documentos. Que documentos são? A nota fiscal, a fatura, a duplicata. Esses 3 documentos são documentos distintos. A nota fiscal é um documento fiscal. A fatura é um documento contábil comercial, do comerciante, um documento da contabilidade comercial. A finalidade é essa. E a duplicata é um título de crédito. A duplicata, ela tem por raiz a fatura, né? Porque lá na origem da duplicata, era emitida a fatura em duplicidade, em 2 vias, e depois se costumou falar, quando surge a duplicata, que ela seria uma duplicação da fatura, né? Mas entenda-se bem isso, duplicata e fatura não são a mesma coisa, assim como também não é a mesma coisa a nota fiscal e a fatura, né? E também a duplicata, ela não é cópia da fatura, né? A duplicata, a gente poderia dizer o seguinte, a duplicata é a imagem e semelhança da fatura. Ela tem na fatura a sua matriz, como diz Eunópio Borges. A matriz da duplicata é a fatura, mas ela não é igual à fatura. Ela é apenas uma imagem e semelhante à fatura, mas ela não é igual. Portanto, a duplicata é um título de crédito fundado numa venda e compra mercantil ou prestação de serviço que tem a fatura por matriz. A sua disciplina está na lei das duplicatas, 5.474 de 68, e as suas alterações posteriores que foram importantes. Ela é criada pelo saque, circula pelo endosso, deve ser realizada no vencimento e tem as características básicas dos títulos de crédito, a formalidade, a tipicidade, um título à ordem. Mas tem 2 coisas aqui que são importantes dizer. Ela é causal, e nisso ela diverge de alguns outros títulos que tendem à abstração, e é de emissão facultativa. Obrigatória é a extração da fatura. A duplicata, hoje, ela é entendida de emissão facultativa. No passado, era de emissão obrigatória. E quanto à forma, além dos requisitos previstos em lei, a duplicata também é um título de modelo vinculante, tal como o cheque. A semelhança maior que se diz da duplicata é com a letra de câmbio. Por quê? Porque os 2 títulos comportam aceite. Tanto a duplicata quanto a letra de câmbio são títulos que comportam aceite. No entanto, a diferença é que a letra de câmbio é abstrata, a duplicata é causal, sempre fundada numa causa e fica na dependência dessa causa. E, por outro lado, na letra de câmbio, o aceite ele não é obrigatório. E aqui na duplicata, o aceite ele tem essa feição obrigatória, esse ar de obrigatoriedade. E por isso que mesmo quando não tem o aceite, isso vai gerar para o credor a possibilidade do protesto, mesmo por falta de pagamento, com a comprovação de que a mercadoria foi entregue, ou uma declaração substitutiva, e mesmo sem o aceite, com o protesto, ele vai poder executar esse título. Quando que a duplicata adquire uma eficácia cambiariforme? A duplicata é um título que nasce com a subscrição da pessoa legitimada, mas a eficácia cambiariforme surge com o aceite ou endosso, diz Pontes de Miranda. Então, a duplicata nasce com o saque, nasce quando há a subscrição por pessoa legitimada, que o comerciante, o vendedor, aquele que vai subscrever a duplicata, ele saca o título. Mesmo sem aceite, a duplicata já tem validade. A duplicata pode circular sem o aceite, não é? Então, aí ela já adquire uma eficácia cambiariforme. E a duplicata fria ou simulada? Nós sabemos que isso é um crime, até pelo Código Penal, isso é suscetível de uma pena, a pena do crime de duplicata fria ou simulada. Mas do ponto de vista
do ponto de vista cambiário, a duplicata fria é apenas uma duplicata irregular. É apenas uma duplicata irregular. Por quê? Porque ela nasce com saque, ela pode circular. Ela é irregular em razão da sua causa que está comprometida, ela não tem lastro causal. Mas se tiver os requisitos formais, ela não deixa de ser válida. Porque eu tenho um título que não tem lastro, mas ele circulou. Então, esse título, mesmo sem o aceite e sem o lastro, ele foi endossado, 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 tem uma cadeia de endossos, e nessa cadeia de endossos, um endossatário, o endossatário pode pedir contra um endossante, o outro endossante, e eles vão ter que pagar. Tá certo? Mesmo ela fria. Por isso, então, Túlio Ascarelli diz assim: a entrega da mercadoria é condição de regularidade da emissão da duplicata, mas não é condição de sua validade. O STJ diz assim: a entrega do bem vendido não se relaciona com a esfera de existência do negócio jurídico, mas tão somente com o seu adimplemento. Vale dizer, o que dá lastro à duplicata de compra e venda mercantil, como título de crédito apto à circulação, é apenas a existência do negócio jurídico subjacente, não o seu adimplemento. Então, ora, sequer a entrega da mercadoria é uma condição que vai dar validade ao título. Não, eu tenho aqui uma situação de duplicata irregular, não é? E o mesmo ocorre em relação à duplicata com falta de lastro, não é? É por isso que vocês vão encontrar, às vezes, uma duplicata que circula, que não tem aceite, e que ela vai ser admitida ao protesto. Só para quê? Só para resguardo de direito de regresso. Só para resguardo de direito de regresso. A gente vai ver adiante um pouco mais sobre isso. Vamos falar um pouquinho mais agora do protesto das duplicatas, não é? Quando a gente fala em protesto de duplicata, vamos pensar aqui a duplicata mercantil e a duplicata de serviços, que são essas duas espécies de duplicatas que nós temos na lei. A duplicata por compra e venda mercantil ou por prestação de serviço. O protesto pode ser, quanto ao fim, por falta de pagamento, por falta de aceite ou por falta de devolução. O protesto por falta de pagamento de uma duplicata, ele tem um prazo a ser tirado pela lei das duplicatas de 30 dias do vencimento. Aí, se não tirar depois disso, pode protestar? Pode protestar, mas ocorre a perda do direito de regresso. Então, esse prazo para o protesto duplicata é para que não se perca o direito de regresso. Protesto por falta de aceite, pode tirar? Pode tirar da duplicata, até o vencimento. E a regra geral é do artigo 21, parágrafo 1º da lei de protesto. Então, até o vencimento, pode ser protestado um título por falta de aceite. A duplicata é um deles. Existe um outro tipo de protesto em duplicata aqui, que ele é importante, ele é interessante aqui. É o protesto por falta de devolução. O que significa isso? Encaminhado o título para o aceite, então alguém da fatura, extraiu a fatura da fatura, sacou a duplicata, aí a duplicata é encaminhada para o devedor para o aceite. Encaminhado para o aceite, existe um prazo para a devolução do título, que é de 10 dias. Ele tem que devolver o título em 10 dias, mas ele não devolve a duplicata. Ele fica com a duplicata na casa dele e não devolve, não faz nada. E esse aceite, eu já disse para vocês, o aceite é obrigatório, não é? Nesse título. Ora, se o aceite é obrigatório, ele reteve o título, não devolveu o título aceito, então existe uma modalidade de protesto, que é o protesto por falta de devolução. Eu protesto para esse fim, após o tal do prazo de 10 dias para devolução e até o vencimento. Tá certo? Esses três tipos de protestos são classificados como protesto que dizem respeito ao fim ou ao motivo do protesto. Falta de pagamento, falta de aceite, falta de devolução. Existe uma outra classificação de protestos que também é muito importante aqui, quando trata de duplicata, que a classificação se faz por outro critério. É o critério do objeto material do protesto. E aí, então, eu faço a distinção entre um protesto com ou por apresentação do título, a própria duplicata é apresentada para o protesto, ou até extraviou a duplicata, eu faço uma triplicata, ele é apresentado, o título original é apresentado para o protesto, ou eu posso fazer o protesto por indicação. O que é o protesto por indicação?
é um protesto em que não se apresenta o título original, mas apenas as indicações ou as informações fornecidas pelo portador do título do que o título contém. Então, ele não apresentou o original do título, ele apenas informou o que o título contém. E isso é possível ser tirado o protesto, mesmo sem a apresentação original. E isso pode ser transmitido até por via eletrônica ou por meio digital, diz o artigo 8º, parágrafo único da Lei de Protestos. Surgiu o protesto por indicação em razão da falta de devolução. Porque se eu tenho o original, encaminhei para o outro aceitar, para o devedor aceitar. O devedor não aceita. Ele reteve o título, eu não tenho o original para protestar. Então eu faço as indicações do que o título contém que o outro reteve. Ele surgiu o protesto por indicação aqui em razão da retenção do título original encaminhado ao devedor para aceitar, que não aceitou. Eu só tenho a indicação do que ele tem para poder fazer. No entanto, isso alcançou um lastro muito maior. Então, as indicações de duplicatas para o protesto não são apenas nessas hipóteses de falta de devolução. Elas têm um lastro muito maior que admite o protesto duplicata por indicação hoje em dia. Que isso que vai dar raiz ao que a gente vai chamar depois de virtualização da duplicata. E o protesto de uma duplicata virtual. Que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Notem que hoje em dia os protestos de duplicata, eles são, se não 100%, vamos dizer assim, beira aos 100%, beira aos 100% os protestos por indicação. Via quem? Via banco. Então, os títulos são encaminhados, são muitas vezes até descontados no banco, o banco vai fazer a cobrança e da cobrança não paga o título, ele manda um boleto para casa do devedor para pagar, não paga o título, ele vai fazer as indicações via eletrônica para tirar o protesto de uma duplicata apenas por indicação, só informando o que o título contém. Bom, então precisamos falar um pouco mais aqui do protesto por indicação, não é? Mas antes disso, uma observação final aqui nessa área. O protesto de duplicata sem aceite é necessário para execução do título, diz o artigo 15, 2A da Lei das Duplicatas. Então, veja bem, uma duplicata sem aceite, ela pode ser executada? Sim, mas ela só pode ser executada se eu tenho o quê? O comprovante de entrega da mercadoria e tenho o protesto do título. Então, eu preciso dessas duas coisas para poder, então, estar habilitado à execução da duplicata. E uma outra coisa, ainda que não aceita, mas protestada, ela é também título hábil para o pedido de falência, diz a súmula 248 do STJ. Por quê? Porque a falência nada mais é do que uma execução, só que é uma execução coletiva. Eu tenho uma execução singular e tenho uma execução coletiva. E tanto para uma quanto para outra, em matéria de duplicata, eu preciso o quê? Eu preciso do protesto, quando a duplicata não tem aceite, acompanhado da prova de entrega da mercadoria. E a duplicata com aceite, se a duplicata tem aceite, então nem protesto eu preciso para poder aparelhar uma execução, e também a execução coletiva, que é a falência. Tá ok. Vamos falar um pouco mais aqui da duplicata mercantil e duplicata de serviços, no protesto delas sem aceite. Nós temos aqui 3 hipóteses, então. Primeiro, uma duplicata mercantil ou sem aceite pode ser protestada, mas eu preciso apresentar ao tabelião de protesto a prova documental da venda e compra mercantil, a entrega ou recebimento da mercadoria, se for duplicata mercantil, ou a efetiva prestação de serviço e o vínculo contratual que autorizou, se for duplicata de serviço. Então, não basta apenas numa duplicata sem aceite, eu pedi o protesto. Eu tenho uma duplicata sem aceite e quero o protesto dela. O tabelião deve exigir o quê? Prova da venda e compra ou prova da prestação de serviço e do vínculo contratual. Mas é possível que se faça o que nós chamamos de declaração substitutiva. Entenda-se. O
vendedor, o comerciante, ele diz: eu tenho em meu poder aquele canhoto da nota fiscal que ele recebeu a mercadoria, eu tenho a prova da entrega da mercadoria. Mas eu não vou entregar isso para o protesto, eu vou declarar para o protesto, faço uma declaração de que eu tenho o comprovante de entrega da mercadoria. Então eu faço uma declaração que substitui a entrega daquele canhoto da nota fiscal assinado. Tá certo que eu guardo. Então isso é uma declaração substitutiva, que está relacionado à causa do saque, a mercadoria foi entregue e recebida. E o mesmo vale hoje também para a prestação de serviço. Então, hoje também é possível, para a prestação de serviço, nós fazermos uma declaração substitutiva de que o contratante, perdão, o contratado, né, aquele que foi contratado, ele recebeu os serviços e, portanto, ele tem direito ao protesto. Por fim, eu tenho uma terceira forma de protesto de uma duplicata sem aceite. Eu não tenho prova da entrega da mercadoria, eu não tenho prova de que o serviço foi feito, mas essa duplicata circulou. Se a duplicata circulou, mesmo sem prova da entrega da mercadoria, mesmo sem prova da efetivação do serviço e do vínculo contratual, e, portanto, também eu não tenho declaração substitutiva a fazer, eu posso protestar essa duplicata. Mas aqui tem um cuidado muito sério a ser tomado nessa matéria. Esse protesto é apenas para fins de garantir o direito de regresso, de resguardo do direito de regresso, porque a duplicata circulou. Então, para garantir o direito de regresso de um endossante, uma cadeia de endosso, do endossatário em relação ao endossante anterior e assim por diante, de seus avalistas, ele pode tirar o protesto dispensada a prova ou a declaração. Mas, nesse caso, o sacado não pode ser prejudicado. Por quê? Porque ele não aceitou. Então, não pode haver prejuízo ao sacado não aceitante. Portanto, ele não pode ser nem intimado para o protesto e nem constar no índice do protestado. Porque, se houver isso, ele vai ter prejuízo. Porque ele não aceitou e não tem prova de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, se for duplicata de serviço. Tá certo? Algumas palavras a mais sobre o protesto por indicação, que eu já disse o que é. Ele é viável para a duplicata mercantil? Sim. A transmissão e recepção por meio magnético ou eletrônico das indicações de duplicatas mercantis, com declaração substitutiva encaminhada no mesmo meio digital, hoje até é a regra. Quase todas as duplicatas são encaminhadas ao protesto deste modo. Esta é a grande regra do protesto das duplicatas. Então, sempre foi viável o protesto por indicação das duplicatas mercantis. E das duplicatas de serviço? As duplicatas de serviço tiveram um caminho histórico um pouco mais conturbado. Por quê? Pela lei 9492, o seu parágrafo único do artigo 8º, tudo indicava que admitia já o protesto da duplicata de serviço por indicação. No entanto, a Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, ela não admitia esse tipo de protesto, há vários pareceres nesse sentido, indicando que havia necessidade de uma efetiva prestação de serviço e do comprovante do vínculo contratual. Não é? Mas o tratamento disso foi alterado nas normas de serviço a partir de 2013. Então, com o provimento 27 de 2013, a Corregedoria alterou essa forma de trato da duplicata de serviço e deu à duplicata de serviço o mesmo tratamento que se dá à duplicata mercantil. Admite-se a declaração substitutiva, o protesto por indicação e também no meio digital ou eletrônico de informações. Findo esse tratamento de sistematização elementar da matéria, a gente pode cair agora naquelas questões pontuais, nos problemas que a gente tem atuais
mais próximos dessa matéria. E o primeiro deles é a chamada duplicata virtual, que hoje também a gente tem a nota fiscal eletrônica, e tudo está sendo feito na base eletrônica hoje, né? Os livros também podem até ser feitos eletronicamente, os livros fiscais, e aí os comerciais, e aí tudo eletrônico, tudo na base de uma escrituração no computador, não é? Tudo virtual, tudo chega no cartório virtualmente. Então a gente vai ter uma ideia de duplicata virtual. Vamos entender isso aqui um pouco mais devagar. Primeiro, vamos relembrar o que eu cheguei a comentar na aula anterior sobre a nota promissória eletrônica. Quando eu falei um pouco na aula anterior sobre a nota promissória eletrônica, eu fiz um curto apanhado histórico disso, que eu vou retomar agora com um pouco mais de detalhe. Primeiro, da tecnologia aplicada à produção dos documentos em geral, aos documentos gerados por meio informatizado. Então, lá atrás a gente tinha a escrita manual, depois a gente teve a escrita datilografada, depois nós tivemos processos diversos em que houve uma mudança da técnica, em que nós fazemos os livros nos cartórios de notas e as escrituras, tivemos a técnica da gelatina e várias técnicas que foram se aperfeiçoando com o tempo. Chegamos ao computador. Quando nós chegamos ao computador, nós começamos a usar o computador como um meio de escrita. Era mais ágil, era mais fácil de corrigir, então começamos a usar o computador dessa forma. Mas a gente imprimia no papel e guardava o livro no papel. E também, no início, os títulos também tinham essa forma. Fazia o título no papel, mas imprimia, fazia o título no computador, mas imprimia. Nesse momento, a gente está usando o computador apenas como um meio de formar o documento. Eu tenho aí, então, o que nós chamamos de documento eletrônico impróprio, porque eu só estou usando o computador como uma ferramenta de escrita. No fundo, eu tenho um papel que materializa o documento. Mas, com o tempo, nós saímos só desses chamados documentos eletrônicos impróprios e ingressamos à esfera dos documentos eletrônicos próprios, em que os documentos não terão vida no papel. A vida deles é apenas uma vida virtual, apenas uma vida no mundo eletrônico. Não é? E isso foi possível adquirir esse status de validade jurídica com a chamada certificação e assinatura digital, através da infraestrutura de chaves públicas, conhecida como ICP Brasil, que é a medida provisória 2200 de 2001 vem garantir para o Brasil. E isso teve, então, um salto qualitativo no direito muito grande, que eu já disse para vocês também, que isso trouxe a segurança da validade jurídica do documento eletrônico, especialmente indicando a imputação da autoria documental. É possível, então, com validade jurídica, dizer que quem assinou eletronicamente foi o fulano e não o Beltrano. Então, a imputação da autoria documental ela é fundamental para isso. E foi o que aconteceu com a medida provisória. Criamos o documento eletrônico. A partir da criação dos documentos eletrônicos, em sentido próprio, que tem vida apenas virtual, nós temos os chamados títulos de créditos eletrônicos em geral, que o artigo 889, parágrafo 3º do Código Civil, começa a dar suporte para eles. Não é? Então, em caráter geral, o Código Civil vai agasalhar os chamados documentos eletrônicos, os títulos de créditos eletrônicos. E aí a Corregedoria Geral da Justiça também vai, no seu item 20.2, admitir que esses títulos de créditos eletrônicos cheguem no cartório de uma forma também eletrônica. Então vai lá, as normas dizem assim, os títulos de crédito emitidos na forma do artigo 889, parágrafo 3º do Código Civil, também podem ser enviados a protesto por meio eletrônico. Então eu vou ter, então, na generalidade dos títulos, títulos que podem ser em documentos eletrônicos propriamente dito, títulos eletrônicos, que vai chegar no cartório também por via eletrônica. Bom. O regime jurídico das duplicatas, com o seu protesto por indicação, como título de crédito, paradigma para o caminho da desmaterialização, ele vai dar
a razão e a origem do que nós chamamos hoje de duplicata virtual. Então, dentre todos os títulos de crédito, a duplicata é aquele que tem a vocação virtual por excelência. Por quê? Porque mesmo antes de estar totalmente já materializada em título, em documento eletrônico, esse título eletrônico, a duplicata ela já admitia o protesto por indicação. Então, havia só a indicação do que a duplicata contém, sem a apresentação do próprio papel para o cartório, para poder, então, fazer o protesto da duplicata. O documento, propriamente dito, não era apresentado. Então, a duplicata, por excelência, é o título mais vocacionado à virtualização. Então, a virtualização, ela vai começar forte pela duplicata. E ela se amplia, e ampliou muito nos últimos anos, tanto na escrituração da própria empresa, quanto na comunicação que ela faz com o banco, quanto na comunicação que o banco faz com o cartório de protesto. E hoje em dia já está praticamente tudo isso só em meio digital. Então nós vamos chamar todo esse processo que houve a criação da chamada duplicata virtual, que não vai ter uma existência física, mas vai ter uma existência virtual. É possível isso? Então, entende-se hoje como possível. José Carlos Alves tem um trabalho publicado no livro Direito Notarial e Registral Avançado, que é denominado o trabalho dele o protesto de títulos e documentos de dívida, problemas e atualidades. E como o Dr. José Carlos Alves ele é tabelião de protesto da capital, ele tem uma gama de experiência de títulos e uma quantidade de títulos que entra no cartório dele, talvez inigualável em relação ao resto do Brasil, não é? Porque a capital de São Paulo, sem dúvida, é aquela que mais recepciona títulos para o protesto. Então, os 10 tabeliães de protesto da capital, eles têm um volume muito expressivo de títulos que recebem para o protesto. E, na experiência dele, ele diz, as mudanças rápidas no cenário da tecnologia trouxeram bruscas alterações para toda a rotina da sociedade. Para o cenário jurídico não foi diferente. Os cheques foram substituídos pelos cartões de débito e sua utilização é cada vez mais rara. As notas promissórias e letras de câmbio também rareiam no mercado dia após dia em relação à sua circulação. Elas existem, mas não estão circulando muito. E na sua experiência prática, ele verifica o quê com as duplicatas? Acentuou-se a descarturalização, a desmaterialização das duplicatas. Os contratos passam a ser formalizados com assinatura digital, etc. Caminha-se para a desmaterialização dos títulos de crédito e dos documentos de dívida para adequação ao cenário eletrônico. É o que está acontecendo no dia a dia. E as duplicatas é onde você vai verificar isso com maior intensidade. A duplicata virtual, ela já é uma realidade no Brasil. E ela já é admitida no Brasil. E o seu protesto já é também admitido no Brasil. E quando a gente fala nesse ponto, eu chamaria a atenção a algumas referências doutrinárias e jurisprudenciais importantes para a gente poder trabalhar esse assunto. Eu chamaria a atenção aqui, primeiro, para a doutrina de Fábio Ulloa Coelho. O Fábio Ulloa, ele tratou da duplicata virtual, da forma como ocorre isso nas empresas, como é o mecanismo de trabalho das empresas numa venda e compra, e como isso chega até o protesto, e toda essa rotina e esse caminho, ele trabalhou com uma forma intensa, isso no seu livro do curso de Direito Comercial, Direito de Empresa, no volume 1, onde ele trata dos títulos de crédito, e aí ele discorre longamente sobre a duplicata virtual, que eu indicaria a leitura disso para quem quisesse aprofundar no ponto. Um outro texto próprio da duplicata virtual foi escrito pela tabeliã de notas aqui da capital, a Ana Paula Frontini. Ela tem um artigo que fala só sobre o protesto da duplicata virtual, também publicado no livro Direito Notarial e Registral Avançado, que esse artigo é uma suma, um resumo, diríamos assim, da monografia de final de curso de especialização em Direito Notarial e Registral que ela fez na PUC. E é um tratamento, portanto, importante sobre o tema.
E faço também a referência a alguns julgados do STJ e do Tribunal de São Paulo que dão guarita ao que nós chamamos de duplicata virtual, né? Então, hoje ela é uma realidade admitida na doutrina e na jurisprudência. Vamos avançar um pouquinho mais. Ora, vou pegar aqui primeiro o que a Ana Paula fala sobre a matéria, para a gente poder entrar um pouco mais a fundo nesse artigo, nesse tema, né? De acordo com a Lei 5.474, de 68, no seu artigo 13, parágrafo 1º e 15, a duplicata somente poderia ser protestada via indicação na falta de devolução do título dentro do prazo legal. No entanto, esse não é o entendimento que prevalece nos dias atuais. Alargou-se o que nós chamamos de o protesto por indicação da duplicata. Não só por falta de devolução, mas por outros motivos você vai admitir o protesto da duplicata também. E esse alargamento do protesto por indicação das duplicatas, só com as informações que eu tenho delas, sem apresentação do título propriamente dito, o papel não entra no cartório, aliado à nova realidade mercantil e do direito correlato, especialmente aqui o artigo 8º, parágrafo único da Lei de Protestos, e o artigo 889, parágrafo 3º do novo Código Civil, autoriza a afirmar que as duplicatas virtuais encontram previsão legal, razão pela qual é inevitável concluir pela validade do protesto de uma duplicata emitida eletronicamente. Vamos ver na jurisprudência como isso ocorre. Um julgado que tem se colocado como referência nessa matéria é o julgado do STJ, no recurso especial 10.24.691 do Paraná, cuja relatora foi a Nancy Andrighi. A ministra, então, ao tratar desse assunto, ela deixa clara a referência às duplicatas virtuais e ao protesto por indicação delas. Então, nada chega no cartório, no papel, e tudo vai ser objeto de protesto. Tudo por indicação, pelas informações que o portador do título tem, inclusive possível via banco, o endosso até apenas um endosso que pode ser para simples cobrança, o endosso mandato, ou até o endosso calção que poderia ter, ou até o endosso translativo para o banco. Geralmente é o banco que vai fazer as indicações, e as indicações vão gerar o protesto de uma duplicata que tem apenas uma vida virtual. É admitido. Mas esse mesmo recurso, ele chegou ao exame de embargos de divergência. E aí toda a sessão do STJ acabou examinando a matéria. E em 2012, então, o exame desses embargos de divergência nesse recurso especial, a sessão entendeu que as duplicatas virtuais emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível, sequer para o ajuizamento da execução. Então, isso deu um suporte jurisprudencial para a matéria bem maior nesse acórdão de lavra do ministro Raul Araújo, não é? Porque foi toda a sessão do STJ que, examinando a matéria, entendeu dar guarida à duplicata virtual e não precisa apresentar o título. Bom, mas apresenta o quê? Para execução, por exemplo. Apresenta o protesto que foi tirado por indicação. E mais o quê? O comprovante de entrega da mercadoria. Então veja, que aí então a gente tem a duplicata toda virtual, mas tem que apresentar também o comprovante de entrega da mercadoria, junto com o protesto da duplicata virtual para a execução. E assim, você vai encontrar também no STJ outros julgados que vão enfatizar essa mesma linha, essa mesma orientação. A validade da duplicata virtual como título executivo, válida também para instruir o pedido de falência. É possível protesto da duplicata e da duplicata virtual sem aceite. Isso porque a legislação, com vistas a obstar eventuais abusividades por parte do devedor, permite o protesto por indicação, quando retida a duplicata.
Mas esse alcance, ele foi alargado. O entendimento do artigo 13, parágrafo 1º da Lei das Duplicatas foi ampliado para se harmonizar com o Instituto da Duplicata Virtual. Então, mesmo quando não é caso de retenção do título, ou que daria margem ao protesto por recusa ou por devolução do título, alguém reteve o título e recusa devolver, mesmo nesse caso em que não há o protesto por retenção do título, admite-se, nos outros motivos, o protesto por indicação das duplicatas. Então, ele se harmonizou com o chamado protesto da duplicata virtual, diz o STJ. O Tribunal de São Paulo vai na mesma linha. Então, eu peguei só alguns acórdãos aqui recentes para mostrar como o trato da duplicata virtual é admitido, inclusive para o protesto. Bom, com tudo isso, então, a gente fica bem seguro ao afirmar que a duplicata virtual já é uma realidade no Brasil e que tem um lastro jurídico forte para isso, tanto na lei quanto na jurisprudência. E, ao mesmo tempo, o protesto da duplicata virtual admitido largamente. Mas ficou um pontinho ainda, onde nós temos uma papelização. Na hora da execução, eu preciso comprovar o quê? Que o protesto por indicação foi feito, até aí, isso está ainda, até poderia estar na esfera virtual, tá certo? O protesto também pode ser feito virtualmente, assinatura digital, uma certidão, até aí está tudo virtual. Mas e o comprovante de entrega da mercadoria? Esse tem que estar no papel, assinado pelo devedor. O Fábio Ulloa, ele vai avançar nessa matéria. E ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que é possível também virtualizar, é possível também trabalhar como documento eletrônico o comprovante de entrega da mercadoria. A rigor, nós não temos ainda isso na prática e nos julgados sendo vivenciado isso e com uma quantidade talvez expressiva. Pode ter em algum lugar ou outro aí algum julgado nessa matéria, mas não é uma coisa expressiva, né? O que ele entende? Ele diz, veja lá, que o instrumento de protesto da duplicata, realizado por indicação, quando acompanhado do comprovante de entrega da mercadoria, é título executivo extrajudicial. Aí se dispensa a exibição da duplicata. Mas a completa despapelização pressupõe mais uma providência, a eliminação do comprovante de entrega das mercadorias em suporte papel. E aí, ele acha que é possível racionalizar os procedimentos e emitir um relatório do sistema do credor. E o relatório do sistema do credor vai poder, de futuro, substituir, então, o comprovante de entrega da mercadoria. Mas como? Como é que você vai, então? A duplicata não tem aceite. O devedor já não assinou. Ele não tem nem o canhoto assinado para dizer que ele... Como é que vai, então, dizer que não pode haver um abuso unilateral? Mas o que ele fala? Depende do sistema em que vai ser gerado esse relatório. Se esse relatório, dentro do sistema do comerciante, ele só pode ser gerado se o adquirente da mercadoria, ele acessa aquele sistema e por senha, ele dá um comando, ele está indicando por senha que recebeu a mercadoria, eu não vou ter nada no papel. E amanhã esse relatório eu posso apresentar como comprovante de entrega da mercadoria. E aí, bom, mas e se ele falar que não foi isso que aconteceu, ou o sistema lá dele é falho na geração desse relatório, né? Aí ele diz o seguinte, bom, isso pode ser discutido em embargos. Então, joga a discussão para os embargos do devedor, não é? Então, a rigor, hoje, pela ideia geral da duplicata virtual, ela existe, mas na hora da execução, em regra, ainda tem sido acompanhado com o comprovante de entrega da mercadoria no papel. Aquele canhoto da nota fiscal em que consta o recebimento da mercadoria. Mas, de futuro, é possível também avançar para o que nós chamamos aqui de despapelização total desse processo todo, que envolveria também a geração de um relatório do sistema do credor e até o canhoto
com o comprovante de entrega da mercadoria poderia estar substituído. Bom, por isso que eu digo, quem quiser avançar um pouco no estudo dessa matéria, eu recomendo o estudo da Ana Paula Frontini e o estudo do Fábio Ulloa Coelho. Mudamos um pouco de assunto agora, saindo do tema da duplicata virtual, e vamos falar um pouco sobre o saque. Vamos falar sobre o saque e a causa subjacente à duplicata, ou a relação fundamental do título de crédito, a qual a duplicata estará sempre vinculada, e depois a gente entra no saque por pessoa física e pessoa jurídica. Então, primeiro, duplicata mercantil e duplicata de serviço são títulos causais específicos. Não apenas títulos causais que têm uma relação a uma determinada causa, mas deve ter uma relação a uma causa específica. A relação fundamental deverá sempre ser o quê? Ou uma venda e compra mercantil ou uma prestação de serviços. Só essas duas relações causais autorizam o saque. Portanto, são proibidos, são vedados que saques? Primeiro, o saque sem lastro. Se eu não tenho lastro nenhum, uma duplicata absolutamente fria, não tem causa nenhuma, então essa duplicata ela é vedada. Eu também não posso ter uma duplicata com um negócio diverso. Então, se o negócio jurídico é diverso de uma venda e compra mercantil ou diverso de uma prestação de serviço, a duplicata também é irregular. A duplicata também sofre na sua causa. Aí, então, uma duplicata de locação de coisa, leasing ou arrendamento mercantil, sobreestadia e assim por diante, você vai encontrar diversas outras causas que não são venda e compra mercantil, que não são prestação de serviços e, portanto, não poderiam justificar o saque de uma duplicata. Ela é um negócio diverso. A causa está comprometida por isso. Duplicata apenas para cobrar encargos, para cobrar correção monetária, juros, multa ou outros encargos qualquer do contrato, elas também não seguem a causa genuína da compra e venda mercantil ou da prestação de serviço. Então, elas também são proibidas, também são vedadas. E existem ainda algumas causas que, embora sejam genericamente possíveis, prestação de serviço, por proibição na lei, não se admite a duplicata. É o caso, por exemplo, dos serviços advocatícios. Quer prestado pelo próprio advogado, quer prestado pela sociedade de advogado, tem uma proibição legal de sacar duplicata desse tipo de prestação de serviço. É prestação de serviço, mas existe uma vedação legal à emissão das duplicatas. Artigo 42 do Código de Ética dos Advogados. E a Corregedoria também já examinou esse ponto no processo 2814 de 2002. Quais são os sujeitos da duplicata? Quais são os sujeitos, aqui eu vou me centrar apenas, do saque? Quem pode sacar uma duplicata ou emitir a duplicata? Também, tanto uma palavra quanto a outra se costuma empregar aqui. A duplicata mercantil, diz Fábio Pena, a venda mercantil é feita por comerciante. Toda pessoa natural pode ser comerciante, então posso ter uma pessoa física, que é um comerciante. A sociedade pode ser comercial por força de lei ou pela natureza do seu objeto. Então, em relação à duplicata mercantil, quem é o sujeito do saque? É um comerciante, pessoa física ou jurídica, mas ele tem o caráter de comerciante. No caso da duplicata de serviços, na duplicata de serviços, nós temos aqui o artigo 20 e o 22 para poder entender a matéria. O artigo 20 diz assim: as empresas individuais ou coletivas, fundações ou sociedades civis, que se dediquem à prestação de serviços, poderão também, na forma da lei, emitir fatura e duplicata. Então, quem pode emitir duplicata de prestação de serviço? Uma empresa, individual ou coletiva. Mas o artigo 22 diz que se equiparam a essas entidades, para os efeitos dessa lei, os profissionais liberais e aqueles que prestam serviço de natureza eventual. Por quê? Na empresa,
o serviço não é eventual. Aquele que tem uma empresa de prestação de serviço, individual ou coletiva, ele tem o hábito de prestar o serviço. Então, a prestação de serviço está no hábito da atividade daquela empresa. Mas e se ele for um prestador de serviço eventual? E se ele for um profissional liberal? Ele também vai poder sacar um título que vai se assemelhar à duplicata de serviços, que é conhecido como fatura ou conta de serviço, que também é um título de crédito que é possível emitir e vai ser possível também protestar. Tá certo? Então, nessa matéria, artigo 20 e artigo 22 é o que a gente tem que ter em conta. Mas se nós fôssemos resumir tudo isso, eu prefiro aqui um resumo do Arnaldo Rizzardo, no seu livro Títulos de Crédito, que ele diz assim: bom, quem pode sacar uma duplicata? O emitente deve enquadrar-se como comerciante ou prestador de serviços, incluindo aquele que fabrica produtos. Então, não é só aquele que faz o comércio, aquele que fabrica o produto e vende, na indústria, ele não é comerciante, ele é industrial, mas ele também pode emitir uma duplicata. E o profissional liberal, ao qual também se permite a emissão. Então, de uma forma mais ampla, mais geral, a gente poderia colocar aqui todas essas pessoas. Mas é preciso, a partir desse caráter mais geral e mais amplo, fazer um estudo mais pormenorizado disso. Então, vamos começar. Saque por pessoa jurídica. Duplicata mercantil e de serviços sacadas por pessoa jurídica sem atividade mercantil de serviço. E aí, como é que fica? Isso pode ser um indício de aparente irregularidade. Então, eu tenho uma duplicata mercantil sacada por quem não tem atividade mercantil, não é comerciante, pessoa jurídica, ou de serviços. Como fica? É um indício de irregularidade, mas eu chamo a atenção ao seguinte: a última ratio nessa matéria não é, por exemplo, a razão social daquela empresa. Você tem uma empresa com uma razão social X que tudo indica, poxa, isso aqui parece que não é atividade mercantil, parece que não é prestação de serviço, mas a última ratio não está na razão social da empresa. Eu tenho que avaliar, eu tenho que examinar o quê? O negócio jurídico fundamental. Então, dos elementos que eu vou ter ali na própria duplicata do negócio jurídico fundamental, que eu vou poder extrair, opa, isso daqui é uma locação. Na locação, eu não posso aceitar. Isso aqui, então, é ali que você vai ter que fazer o exame mais profundo, e não na razão social da empresa, que isso pode enganar. Eu vou dar um exemplo, eu coloquei lá atrás, por exemplo, uma imobiliária. A imobiliária, em princípio, o que a imobiliária faz? A imobiliária, ela trabalha no ramo de imóveis, tá certo? Ela constrói um prédio, faz incorporação imobiliária, faz loteamento, sei lá o quê. E será que ela pode emitir uma duplicata? Se você for só pela razão social, às vezes você pode falar, vende e compra de imóvel, será que é comercial, será que não é? Imóvel não é mercadoria do ponto de vista da mobilidade e tal. Poderia levar até uma tendência a dizer que não pode, mas não é essa a verdade. A verdade é que vai poder. Então, eu diria para vocês, não vai só pela razão social, e nem pelo que você acha que pode ser uma venda e compra mercantil ou uma prestação de serviço. Então, tem que tomar um pouco de cuidado e fazer um exame mais profundo disso. O foco da desqualificação fundamentada é, em primeiro lugar, o exame do negócio, a ausência ou desvio da causa do saque. Isso pode brecar o protesto do título. E veja, não se pode ir além do exame formal, não se admitindo o juízo de valor que desça as investigações de fundo próprias da esfera jurisdicional. Porque tem coisas, às vezes, que você vai ficar na dúvida. Então, você não pode, diante daquele título, começar a exigir um monte de documentos para você investigar a causa e saber se aquilo é mesmo uma venda e compra ou não. Não, opa, isso é questão do juízo. Se na aparência do título, na aparência de tudo, isso aqui tudo indica que é uma venda e compra assim, você vai protestar. E a discussão de fundo, onde vai ser investigada a fundo as provas de tudo isso vai ficar para a esfera jurisdicional, tá certo? Por quê? Porque o que você faz naquele exame é o exame formal. Se da face do título, no exame formal, você já colhe que aquilo é uma locação, então não vou protestar. Mas se você tem toda a aparência de que aquilo é uma venda e compra mercantil, sim, ou uma prestação de serviço, aí então você protesta.
mas a discussão de fundo vai ficar, em última análise, na esfera jurisdicional. O que não pode é o tabelião exigir ou a partir de uma série de outros documentos que estão alheios àquele universo do título, começar a fazer investigações próprias, ou isso, sai na rua, vai ver, isso não é investigação ou exame formal. E aqui o cuidado que eu lembrei para vocês, as empresas de construção de imóveis possuem natureza comercial e, portanto, é facultada a emissão de duplicatas. E saque por pessoa física, como funciona? Bom, se for uma duplicata mercantil, não tem problema aparente. Por quê? O comerciante e vendedor pode ser pessoa física e, portanto, pode extrair fatura e sacar a duplicata. E se for pessoa jurídica? E se for duplicata de serviços, de pessoa física? Aí a coisa complica um pouquinho mais, porque o artigo 20 diz que as empresas vão poder emitir a duplicata. A empresa pode ser individual ou coletiva, mas precisa ser uma empresa. Então, aí a coisa muda um pouco de figura em relação a só uma pessoa física que não tem habitualidade daquilo, não vai poder, então, entrar no universo das duplicatas de serviço. Então, pessoas físicas podem emitir a duplicata desde que desenvolvam empresarialmente a atividade econômica de fornecedora de serviços ao mercado, embora essa hipótese seja rara. O artigo 22 fala do que nós chamamos de conta de serviço ou fatura de serviço. Ele indica que equiparam-se os profissionais liberais. Profissional liberal é uma pessoa física que exerce, um médico que trabalha, um dentista, uma pessoa física que exerce a sua profissão, que trabalha. Será que ele pode emitir um título de crédito pelo seu trabalho enquanto profissional liberal? Sim, ele rigorosamente não é chamado de duplicata de serviço, é uma fatura ou conta de serviço, que vai valer tal como o título de crédito, que pode levar ao protesto. Então, qual o fundamento para isso? O artigo 22. Equiparam-se os profissionais liberais, os que prestam serviço de natureza eventual, o jardineiro lá na sua casa, por exemplo, equiparam-se aquelas empresas e vão poder, então, extrair uma conta ou uma fatura e isso vai valer como título de crédito. O não pagamento da fatura ou conta no prazo fixado o autoriza a levá-lo a protesto. No entanto, a rigor, isso não se verifica na prática, está na lei, mas na prática, o costume maior nesses casos, o que é? É o pagamento com cheque. E quando vai fazer um crédito, faz um pagamento com cheque pós-datado. Então, você vai lá no dentista, por exemplo, faz o seu tratamento dentário, na hora de pagar, você paga, posso pagar quando receber, dia 10 é o meu dia do recebimento, está lá, posso fazer um pagamento com cheque pós-datado? Faz o cheque pós-datado, o dentista aguarda lá, é muito mais simples para ele receber o cheque pós-datado do que emitir uma conta, uma fatura, que teria que passar até para o registro no RTD, um monte de complicação aí que para ele não vai querer. Então, isso na prática não funciona, mas na lei tem a previsão. Na lei tem a previsão dessa conta de serviços ou fatura de serviço que também pode ser encaminhada ao protesto. Então, novamente, por exemplo, na doutrina do Fábio Ulloa, ele diz que cuida-se de um título pouco utilizado, já que o cheque pós-datado substitui com extraordinárias vantagens. A conta de serviço, por sua vez, é título emitido pelo profissional liberal, prestador de serviço, de natureza eventual. Nesse caso, não se exige qualquer escrituração, não há padrão. Veja que a duplicata de serviço é um título de modelo vinculado, tem um padrão, a fatura ou essa conta não. E deve ser levado ao cartório de registro dos documentos. Então, tem uma burocracia aqui que é mais fácil pegar o cheque pós-datado. Então, na prática, isso não se encontra. O protesto, então, é viável. E a discussão maior de fundo causal fica para a esfera judicial. Então, se de cara eu consigo perceber que eu tenho uma deficiência aqui no saque por pessoa física de uma duplicata de serviços, por exemplo, eu posso recusar. Mas se eu não consigo
da face do título, do que me foi apresentado, ter essa conclusão, então é melhor, eu diria, é melhor protestar e deixar essa discussão. Ou se a empresa é uma pessoa física, mas desenvolve empresarialmente uma atividade, é uma coisa que às vezes não dá para a gente, só pela face do título, descobrir. Então eu protesto e isso vai ficar, essa discussão, para a esfera jurisdicional. A numeração das duplicatas. O tema aqui, a gente vai começar com o artigo 2º da Lei das Duplicatas, que coloca os seguintes requisitos. No ato de emissão da fatura, eu vou poder extrair uma duplicata. E a duplicata deve conter o quê? Primeiro requisito, a denominação duplicata, a data de sua emissão e o número de ordem. Segundo, o número da fatura. Então, na duplicata, vocês vão encontrar sempre dois números. O número da fatura e o número da emissão. Eu comecei a aula dizendo já que fatura e duplicata não é a mesma coisa. Nota fiscal, fatura e duplicata são coisas distintas. A fatura é a matriz da duplicata, dizia Onópio Borges. A fatura, ela vai gerar a duplicata enquanto sua imagem e semelhança, mas semelhança não é igualdade, tá certo? Bom, então, primeira coisa, tem esses dois números. O parágrafo 3º do artigo 2º diz assim: a venda para pagar, no caso de venda para pagamento em parcelas, eu faço uma venda e compra, por exemplo, vai pagar em parcelas o preço. Pode ser emitido uma só duplicata, em que vão se discriminar todas as prestações, ou eu posso emitir uma série de duplicatas, diversas duplicatas, uma para o vencimento de cada prestação. E nesse caso, além do número de ordem, eu vou ter o quê? O acréscimo de uma letra do alfabeto, A, B, C, para quantas duplicatas foram emitidas. Eu só posso ter uma fatura. Mas uma fatura pode dar margens a várias duplicatas, quando o preço for parcelado. Tá certo? E no número de ordem, além do número de ordem dela, eu vou ter o acréscimo de uma letra para cada uma das duplicatas emitidas em série. Então, essa é a regra numérica das duplicatas. Vocês vão encontrar aqui essa regra, então, no parágrafo 1º, 1 e 2, parágrafo 3º. Vamos falar, em primeiro lugar, aqui, dos problemas quanto ao número da fatura. Depois eu falo de alguns problemas quanto ao número de ordem das duplicatas e quanto ao número de ordem das duplicatas quando emitida em séries, tá certo? Então, primeiro, quanto ao número da fatura, esse é um requisito essencial. Porque se eu não tenho fatura, eu não vou poder ter duplicata, né? A fatura é o resuminho da venda e compra. Ela resume o que é a venda e compra mercantil. Então, os dados essenciais da venda e compra mercantil você vai encontrar na fatura. E a duplicata, você, por ser um título causal e extraído só quando tenho já a fatura, ela vai ser uma imagem e semelhança da fatura. Ela precisa ter, então, o número de ordem da fatura. Sem isso, compromete o título. E assim você vai encontrar alguns julgados nesse sentido. Títulos que não apontam o número de fatura, a que se referem, e também no caso aí não apontava o domicílio do comprador, tampouco praça de pagamento, deixa de preencher requisito formal de validade. Não, ele afronta o que nós chamamos de documento essencial, de requisito essencial. E aí, então, compromete a validade do título, ele não vai ter valor e nem força executiva. Mas note bem, então, eu tenho aqui que estou entendendo o quê? A fatura é obrigatória. Perdão. A fatura é obrigatória, a duplicata é facultativa. Portanto, o número da fatura não é a mesma coisa que o número da duplicata. Tá certo? Eu posso ter número de fatura e número de duplicata, são coisas diferentes. O que a gente está falando aqui é do número da fatura, que é essencial. A referência à fatura, portanto, é o elo causal da duplicata. Uma duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura. Então, uma duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura. A vinculação da duplicata a mais de uma fatura retira-lhe requisito essencial, disse o STJ. No entanto, veja bem,
Para uma fatura pode haver mais de uma duplicata. Porque parcelado o preço, eu posso ter várias duplicatas. Essas várias duplicatas têm que ter o mesmo número de fatura. Mas olha, uma duplicata não pode ter mais de uma fatura. Eu não posso ter em uma duplicata referência a duas faturas. Referência a uma só. Mas eu posso ter uma série de duplicatas com referência à mesma fatura. Quando? Quando o preço for parcelado e eu tenho a emissão delas em série com número de ordens diferentes. E a letrinha lá no final. Todas elas, portanto, estão atreladas à mesma fatura. Agora eu vou pegar alguns julgados que pode gerar uma certa confusão na cabeça da gente aqui. E depois eu explico por que essa confusão a gente deve ter presente, que ela nos vai ser útil. Veja lá, um primeiro julgado diz assim: a regra segundo a qual uma só duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura deve ser interpretada como vedação à emissão de duplicatas em duplicidade, ou seja, a vinculação dela a mais de um negócio subjacente causal. Conclui-se que uma fatura pode ser extraída com base em várias notas fiscais agrupadas. Então veja que eu posso ter várias notas fiscais e uma fatura. E aí depois eu tenho a duplicata, mas a duplicata só pode ter uma fatura, mas eu posso ter várias notas fiscais. Isso não afasta a certeza e liquidez do título, desde que o total corresponda ao somatório dos valores dela. Então a gente tem que saber distinguir às vezes isso. O que é um documento fiscal, o que é um documento contábil comercial e o que é a duplicata, que é o título de crédito. Então foi assim que o Tribunal de Justiça entendeu. Ele não era porque tinha várias notas fiscais que ele comprometeu, porque no conjunto de tudo havia um só negócio. Havia um só negócio que foi possível, então, identificar. Veja um outro caso aqui. A ausência dos requisitos do número de ordem, número de fatura e assinatura do emitente não afastam a exigibilidade de duplicata de compra e venda mercantil aceita e acompanhada da prova de recebimento dos bens. Poxa, aqui agora complicou um pouco mais, né? Porque ele está dizendo o seguinte: olha, número de ordem da duplicata, mas o número de fatura também, e a assinatura do emitente não afasta a exigibilidade da duplicata de compra e venda mercantil aceita e acompanhada da prova de mercadoria. Bom, talvez o ponto aqui esteja relacionado de um modo mais forte no aceite, não é? Ela foi aceita, essa duplicata. E depois eu tenho uma prova de recebimento de bens. Mas, enfim, aqui a coisa ficou um pouco mais complicada, né? Quer dizer, esse julgado aqui, como é que a gente vai entender se a gente acabou de ver lá que o número da fatura pode comprometer a duplicata? Bom, a partir daí, eu gostaria então de falar o seguinte: a cautela na qualificação de vícios de numeração de duplicatas, ela exige atenção. E aqui eu vou entrar um pouco mais agora, especialmente no vício de numeração da duplicata. Não tanto da fatura, que aí a coisa é um pouco mais fechada, tem que ter mesmo. Agora, vício de numeração da duplicata. Eu tenho que ter um pouco mais de atenção. Por quê? Que atenção é essa? Eu tenho que fazer um exame conforme o fim maior a que a regra se destina. Se esse vício de numeração compromete o lastro de amarração causal, ou se o vício de numeração indica que pode haver duas duplicatas para uma mesma obrigação, aí então a coisa pega. Isso aí pode comprometer a validade da duplicata, porque eu vou ter uma referência de fundo amarrada à relação fundamental que pode estar comprometida. No entanto, o que se busca evitar com a numeração de duplicatas é a desvinculação à fatura, ou a unidade da fatura enquanto negócio causal individuado e a duplicidade de duplicatas. Se o vício de numeração que eu tenho não compromete nem uma coisa nem a outra, aí eu poderia ter um vício de numeração de duplicata que eu poderia, então, deixar de lado, eu diria.
tá certo? De numeração de duplicata. Se na leitura do conjunto eu não comprometo as vinculação à fatura, a unidade da duplicata em relação à fatura, enquanto negócio individuado, e dá para verificar plenamente que eu tenho duplicidade de duplicatas, então eu não comprometeria. Eu dou um exemplo. Bom, diz o parágrafo 3º do artigo 2º, que quando eu tenho uma série de duplicatas para uma mesma fatura, porque o pagamento do preço foi parcelado, eu tenho que estar o número da duplicata acrescido do quê? De uma letra. A, B, C. Vamos admitir que o fulano não colocou letra. Ele colocou o número romano. 1, 2 pauzinhos, 3 pauzinhos, 1 pauzinho e o V. Ele foi por esse critério. Poxa, é um critério que está furado em relação à lei. A lei exige o quê, no rigor da lei? Letra. Mas se eu coloco esse outro número e eu consigo extrair de tudo, olha, a vinculação à causa, eu consigo fazer a plena leitura dela, a unicidade da fatura, eu tenho também a pleno negócio causal individuado, não tenho risco de duplicata, eu consigo verificar que as datas de vencimento são distintas em relação a cada uma delas, será que por isso eu vou falar que essa duplicata perdeu a validade? Entendeu? Então, a minha tendência seria fazer uma leitura desses requisitos vinculadas à ratio iuris que eles têm. Então, eu diria assim, os vícios formais de numeração que não atingem a ratio iuris pela qual são lançados, podem classificar-se como mera irregularidade e não como nulidade, no meu modo de ver. Está errado, mas pode não comprometer a validade, porque eu consigo, mesmo do exame dele, vincular a fatura, vincular a unicidade de fatura, perceber daí o negócio causal individuado e que não há risco de duplicidade de duplicatas. Então, por que eu vou ser tão rigoroso, eu diria? Avançamos agora para o tema do lugar do protesto. Em que lugar deve ser tirado o protesto de duplicata? Aqui eu vou falar do protesto comum, não do protesto especial para fim de falência, porque aí é sempre protesto especial de fim de falência, deve ser tirado no domicílio do comerciante, onde a empresa principal tem as suas atividades comerciais. Então, não vou falar de protesto para fim de falência, do protesto comum. Praça de pagamento indicada no título, diz o artigo 3º, parágrafo 3º da Lei das Duplicatas. O protesto será tirado na praça de pagamento constante no título. Esta é a regra da lei. Na falta, e se não houver praça de pagamento indicada no título? Aí sim, esse é um requisito suprível, um requisito não essencial, um requisito acidental, que aí então eu posso me valer do domicílio do devedor. Então eu vou me valer aí do domicílio do devedor, tiro o protesto no lugar do domicílio do devedor. O artigo 17 da Lei das Duplicatas, ele vai falar do foro competente para a cobrança. Então ele não fala do lugar do protesto, mas ele fala do foro competente para a cobrança. Onde que eu vou executar essa duplicata? Onde eu vou ajuizar a ação de execução? Qual o foro para cobrar a duplicata? E ele dá 2, praça de pagamento ou domicílio do comprador. No seguinte texto, o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante no título ou outra de domicílio do comprador. E, no caso de ação de regresso, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas. Não é? Aí, então, a gente poderia levantar o seguinte problema. E se houver divergência entre praça de pagamento e endereço de cobrança? O endereço de cobrança é o domicílio do devedor. Então, eu tenho uma divergência. Aonde que eu vou levar o protesto? No meu modo de ver, o protesto é na praça de pagamento. Por quê? Porque esse é o requisito da lei. A lei indica lá no seu artigo 3º, parágrafo 3º, que protesto é praça de pagamento. Ele não deu 2 opções, ele deu praça de pagamento. Então, no meu modo de ver, a regra é da praça de pagamento, mesmo quando eu tenho essa duplicidade aqui. Essa duplicidade ela vai ser relevante lá para a ação, onde eu vou ajuizar a ação
de cobrança, onde vou ajuizar, no fundo, a execução da duplicata. Mas para o protesto, ao meu ver, eu devo seguir o requisito da lei, tirado na praça de pagamento. Se eu tenho um endereço, eu diria, o artigo 14 lá, bom, eu vou fazer a intimação nesse outro endereço que eu tenho também dele, eu vou mandar uma carta lá pelo correio para poder intimar ele no endereço que é fora dessa praça de pagamento. Mas o lugar do protesto, a meu ver, é o da praça de pagamento. No entanto, é preciso ponderar também que existem vários protestos que são tirados do lugar do domicílio do devedor, e não na praça de pagamento. O que a jurisprudência tem feito isso? Não tem invalidado esses protestos, porque foi tirado no lugar errado. Ela tem admitido, dado validade a esses protestos, e inclusive tem discutido. Quando isto ocorre, aí surgem vários julgados que vão discutir qual o lugar competente para a ação executiva. Qual o juízo competente para a ação executiva? Quando, então, o protesto que devia ser tirado na praça de pagamento foi tirado no domicílio do devedor. Aí, então, deve ser ajuizada a ação no lugar do pagamento. Veja que a sustação do protesto, a ação para assustar o protesto, ela é ajuizada no lugar onde o protesto está sendo tirado, para a praça de pagamento. Agora, a execução, que lá pelo artigo 17, que eu poderia ter a praça de pagamento ou o domicílio do devedor. Então, existe uma discussão judicial aqui, do foro competente para a ação judicial aqui na cobrança, quando o protesto é tirado, não na praça de pagamento, mas sim. Mas essa discussão, que vocês vão encontrar vários julgados aí tratando dessa matéria, do ponto de vista do lugar do protesto, ela é irrelevante, porque o protesto já foi tirado, né? Alguma palavra agora sobre os problemas em torno da intimação no protesto. A regra, qual que é? A intimação do sacado, aceitante ou não aceitante. Então, quem vai ser intimado para o protesto de uma duplicata? É o sacado, seja ele aceitante ou não aceitante. Tenha lá expressado o aceite na duplicata, ou ele não aceitou, mas o fulano, o portador disse que tem a declaração, faz uma declaração substitutiva de que tem o comprovante de entrega da mercadoria, é o sacado não aceitante que vai ser intimado. Mas tem exceção. Qual é a exceção? Primeiro, nós temos aqui no protesto para fins de regresso de duplicata irregular. Então, eu tenho uma duplicata não aceita, onde eu não tenho prova de entrega da mercadoria ou da prestação de serviço, e não tenho uma declaração substitutiva. Mas essa duplicata circulou. Teve uma cadeia de endossos, e nessa cadeia de endossos, agora o portador quer protestar para resguardar o seu direito de regresso contra os endossantes. O que ele faz, então? Ele vai levar o protesto, essa duplicata. Mas não tem aceite, e ele não tem prova de entrega da mercadoria e nem declaração substitutiva. Pode ser tirado esse protesto? Pode, mas com muita cautela. Porque é um protesto só para resguardo de direito de regresso. Nesse caso, então, essas duplicatas, até a duplicata fria ou sem causa, com causa ilícita, que circulou, vai poder comportar o protesto. O sacado não aceitante não deve ser intimado. E o seu nome não pode constar no índice de protestados. Quem se intima, então? Quem será intimado? No caso de São Paulo, o artigo 47 das normas de serviço da Corregedoria, tomo 2, capítulo 15, que trata do tabelionato de protesto, resolveu o problema dizendo o seguinte: intima-se apenas aqueles que, pelo título, estiverem obrigados por meio dessas obrigações cartulares autônomas. E o índice se faz em separado, pelo nome do apresentante. Então, não coloca o nome dele no índice, faz um índice em separado, tal como no caso do cheque. O cheque ilícito, o cheque roubado, etc., que circulou, também não vai ter colocar o emitente no índice, vai índice em separado, mesma coisa aqui. Só que lá no cheque não intima ninguém. E aqui nós intimamos os obrigados, ou seja, o endossante. Esse vai ser intimado. A cautela, portanto, no protesto de duplicata sem lastro ou irregular, é a seguinte: ela pode ser protestada apenas para fins de regresso, mas ponham sempre isso na cabeça. Não pode prejudicar o sacado não aceitante. Por quê?
Porque se ele for prejudicado com intimação, se ele for prejudicado especialmente com o índice do protesto, ele terá direito à indenização. E essa indenização ele vai poder exigir, em primeiro lugar, de quem? Daquele que apresentou o título e pediu o protesto, mas também ele vai poder pedir a indenização contra o tabelião de protesto. Porque ele tinha regras explícitas que ele podia fazer esse protesto apenas para segurar de regresso, sem intimá-lo, que ele não aceitou, o outro não tem comprovante de entrega da mercadoria, então você não devia ter tirado esse protesto contra ele, e acabou tirando e colocando no índice de protesto. O Superior Tribunal de Justiça tem examinado alguns casos assim, e ele julgou um caso em 2011, que foi qualificado, inclusive, como julgado representativo de controvérsia. E diz que, nesses casos, o endossatário que recebe, por endosso translativo, um título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro à emissão de duplicata, ele responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado o seu direito de regresso contra os outros endossantes e avalistas. Veja bem, tinha um vício formal ali, não tinha causa, não tinha lastro, levou para o protesto. Ele não tinha o comprovante de entrega da mercadoria, não tinha lastro. Não fez a declaração substitutiva, ou se a fez falsa, ele vai responder por isso. Tá certo? Então, o endossatário, o banco, por exemplo, que recebeu o título em endosso translativo, ele responde por isso, né? Ele vai ser chamado à indenização. E agora vamos mudar de título de crédito e vamos falar um pouco sobre a cédula de crédito bancário. Aqui eu vou falar um pouco menos porque ela não tem tantos problemas quanto a duplicata. É apenas 2 pontos. A apresentação original ou de cópia dela, se é possível, a de cópia, o protesto por indicação desse título de crédito, que é previsto no artigo 41 da Lei 10.931 de 2004. Um trato abreviado, sistematizado desta cédula de crédito bancário é a seguinte: a sua noção está prevista em lei. O artigo 26 da Lei 10.931 de 2004 diz assim: é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade. Então, é um título criado por emissão, tal como uma nota promissória. É um título criado por emissão que tem que função? De garantia ou até de crédito. Mas é sempre com lastro em uma operação bancária, sempre amarrado a uma causa de uma operação bancária. A disciplina dele, vocês vão encontrar nessa lei 10.931 de 2004, artigos 26 a 45. Mas antes dela, o que criou a cédula de crédito bancário foi uma medida provisória de 99, que depois vieram outras medidas provisórias em 2000 e 2001. Então foi criado por medida provisória, a mesma medida provisória que criou também o patrimônio de afetação das incorporações imobiliárias, criou também esse título e outros títulos de crédito. Além dessa disciplina, se houver omissão, subsidiariamente aplica o quê? A legislação cambial, diz o artigo 44. Circula? Sim. Esse título circula de que forma? Por endosso ou por termo de transferência, se ele for escritural. A cédula de crédito bancária é emitida em tantas vias quanto forem as partes que nela intervirem. Então, quantas partes assinarem, eu faço emissão de várias vias, mas apenas uma via pode circular. Aquela via que está em posse do credor, essa é a via negociável, que pode circular, diz o artigo 29, parágrafos 2º e 3º. Que características, então, esse título tem, em resumo? É formal, é um título causal, conhecido como título de crédito contratual, porque amarrado a um contrato de crédito, é uma operação bancária. É um título à ordem, com força executiva, emitido com ou sem garantia real ou fidejussória. A grande diferença desse título está nesse ponto, a liquidez dele. Porque, em regra, os títulos de crédito, eles trazem uma expressão em dinheiro, tanto em dinheiro, tal. Aqui, esse título, a liquidação dele, ele pode decorrer de uma menção de valor no próprio título,
mas, e aqui está a diferença em relação aos demais, ele pode decorrer a sua liquidez de um extrato de conta corrente ou planilha de cálculo de vencimento após o inadimplemento. Então, por exemplo, o banco faz um contrato de cheque especial. Então, você vai usando o cheque especial, vai usando o cheque... Em determinado momento, o banco tira lá o seu extrato, tira lá uma planilha de cálculo, que põe, ó, você está vencido aqui, você devia pagar do cheque especial tanto, não pagou tanto, e tem juros, tem isso, tem aquilo, ele faz o extrato dele. Então, a liquidação ele faz fora do próprio título, que quando você fez a conta lá, você pode ter emitido aquele título, mas a liquidação foi feita depois. Isso vale para esse título de crédito? Vale. Então, esse é um título de crédito que dá muita força realmente para os bancos, não é? Nas operações bancárias que eles fazem. Então, é o título que os bancos estão usando e vão usar muito, e vai aparecer muito isso nos cartórios de protesto. Já está aparecendo. Protesto da cédula. Como se faz o protesto de cédula bancária? Esse protesto é admitido apenas por falta de pagamento. É admitido de que modo? Com a apresentação da própria cédula, ou seja, da original dela, daquela via negociável que fica em poder do credor, ou, e o que é mais comum hoje em dia, por indicação, desde que acompanhada de declaração do credor de que ele está na posse da única via negociável. É o que diz o artigo 41 da lei. Ao tempo da medida provisória, das 3 medidas provisórias, era possível, conforme prevê o seu artigo 17, o protesto com a apresentação de cópia da cédula. Não havia a indicação da cédula, era o protesto com original ou de cópia. A gente já vai falar um pouco mais disso. Admite-se também o protesto parcial. Eu posso protestar apenas uma parte do crédito que eu tenho ali representado, e não ele todo. E o protesto dessa cédula, veja bem, ele é facultativo, ele não é nem necessário. Diz a lei no artigo 44, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas, ou para dia de regresso, é um protesto facultativo, porque a própria lei já dispensa o protesto para isso. O STJ tem agasalhado esse título de crédito, enquanto título executivo extrajudicial, desde que satisfeitos os seus requisitos legais. Do seguinte modo, o define como um título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, que autoriza sua emissão para documentar a abertura de um crédito em conta corrente. E aí, que modalidades? Várias modalidades, crédito rotativo, cheque especial, admite para todas essas modalidades. A cártula deve vir acompanhada de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente. Então, aquele extrato, a liquidação, ela é futura, mas tem que estar claramente indicado quais são os valores em cada um dos seus itens. O principal, os acréscimos, juros, tal, que cobra a correção monetária, a taxa Selic, tem que colocar lá direitinho quais são os seus encargos. E isso tem se admitido como título executivo extrajudicial, obviamente como título também para o protesto dentro desses parâmetros. E isso foi tão forte na jurisprudência que o STJ também lançou um julgado representativo de controvérsia. Então são julgados que têm uma força forte, não é? E com aquele mesmo teor. Cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial para qualquer operação de crédito bancário que autoriza a sua emissão. E para documentar a abertura de crédito, conta corrente, crédito rotativo, cheque especial, e acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente. Então, aquilo que começou lá atrás como um julgado, outro julgado, gerou já no STJ um julgado representativo de controvérsia. Pode apresentar a cópia original? Então, para todos os títulos de crédito em geral, eu só posso apresentar o original. Eu não posso apresentar cópia do título.
apresento o original e naqueles que admitem o protesto por indicação, eu faço o protesto apenas por indicação. Então, ou eu apresento o original, ou, quando a lei permite, faço o protesto indicando o que o título tem. Com ou sem, conforme o caso, declarações substitutivas, conforme a exigência de cada título. Bom, exceção. Foi admitido cópia acompanhada da declaração de que a instituição credora está na posse da única via negociável e indica o valor pelo qual será protestado, diz o artigo 17 daquelas medidas provisórias que hoje já estão superados. Então, houve um tempo em que havia a possibilidade de protesto de cópia de um título de crédito, excepcionando a regra geral de todos eles quanto ao princípio da incorporação. Então, eles admitiram esse tipo de protesto apresentando a cópia. Hoje, isso está superado. Por que está superado? Porque a lei atual da cédula de crédito bancário admite o protesto por indicação. Então, se eu posso fazer por indicação, não tem... O ponto relativo à cópia tornou-se obsoleto, não é? Então, você indica só o que o título tem, faz a declaração de que você está na única via negociável dele, e o protesto hoje, ele é tirado. E o protesto por indicação dessa cédula, ele deve conter as declarações do apresentante de posse da única via negociável e também pode ser transmitido por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados. Vai correr tudo no meio digital. E veja que de futuro eu posso ter até o quê? Eu posso ter o contrato de conta corrente com crédito rotativo, por exemplo, com assinatura digital, lá no banco. Eu posso ter a emissão desse título de futuro, eu vou poder também essa emissão com certificado digital, lá no futuro. A transmissão dele com certificação digital. Protesto por indicação, tá certo? E o protesto pode ser tirado por indicação. A rigor, é um título que também... tal como a duplicata virtual, ele vai ter uma grande vocação futura, de desmaterialização, uma vocação de virtualização. Houve uma consulta na Corregedoria da Justiça sobre o protesto por indicação da célula de crédito bancário. E a Corregedoria entendeu plenamente possível a recepção das indicações dessa cédula em meio eletrônico, com declaração assinada digitalmente pelo credor, que detém em seu poder a única via negociável. Então, a ingresso disso já em via eletrônica é uma realidade já antiga, até esse parecer da Corregedoria de 2008. E com isso, então, nós finalizamos essa quarta ou quinta aula, já não me recordo, a quarta aula, estamos chegando quase na metade do curso, não é? E amanhã nós vamos trabalhar um pouco sobre o documento de dívida, protestos de documento de dívida em geral, para depois fazer um tratamento pontual de cada um dos documentos de dívida. Então, a partir da aula que vem, a gente estuda também os documentos de dívida, e neles nós temos uma novidade grande, porque saiu um julgado no dia 14, próximo agora, saiu um julgado dia 14 do mês passado, salvo engano, representativo de controvérsia que toca o ponto do documento de dívida, que é um julgado importante do STJ. Então, amanhã a gente vai ver isso. Alguma pergunta aqui eu fico à disposição, ou para quem está em casa também, pode mandar suas perguntas pela internet, e vocês, assim, então, começam a aula de amanhã também, respondendo as dúvidas que vocês tiverem sobre a aula de hoje. Muito obrigado, então, e até amanhã.